Olá pessoal, meu nome é Alexandre e hoje eu vou falar um pouco sobre o Museu da Academia Militar das Agulhas Negras, situado no município de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1947 e tem em seu acervo diversos tipos de armas, canhões capturados por tropas brasileiras na Itália, utensílios usados por Duque de Caxias, espadins utilizados por cadetes, medalhas, armaduras medievais e documentos que contam a história da AMAN desde a sua criação até os dias atuais. Para podermos compreender melhor o contexto histórico da AMAN e o seu legado patrimonial, é importante voltar ao passado, no fim do século XVIII, mais precisamente em 1790, quando a rainha Dona Maria I de Portugal instituiu em Lisboa a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, e 2 anos mais tarde autorizou a implantação na cidade do Rio de Janeiro, então capital do estado do Brasil, de uma instituição nos mesmos moldes, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Diante da transferência da corte para o Rio de Janeiro em 1808, a instituição foi sucedida pela Real Academia Militar do Rio de Janeiro, criada pelo Príncipe Regente em 1810. Seu primeiro comandante foi o Tenente-Coronel Carlos Napion, atual patrono do quadro de material bélico do Exército Brasileiro. Após a independência, em 1822, a academia passou a ser denominada de Imperial Academia Militar. Em 1832, o seu nome mudou uma vez mais para Academia Militar da Corte. Em 1840, passou a denominar-se Escola Militar. E a partir de 1858, Escola Central, sendo transferida para as dependências do Forte da Praia Vermelha. Os engenheiros formados na Escola Central eram civis, por ser a única escola de engenharia no país à época. Em 1874, a escola transitou para a Secretaria do Império, passando a formar exclusivamente engenheiros civis, enquanto a formação dos oficiais de engenharia e de artilharia continuou a ser realizada na Escola Militar da Praia Vermelha até 1904. A escola foi fechada porque seus alunos aderiram à revolta da vacina. Os oficiais de infantaria e de cavalaria passaram então a ser formados na Escola de Guerra, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em 1913, objetivando unificar todas as escolas de guerra e de aplicação, foi criada a Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, que formou os oficiais do Exército por quase 40 anos. Atualmente, as dependências de Realengo abrigam um grupamento de unidades escola da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada. Diante da necessidade de aperfeiçoar a formação de oficiais para um exército que crescia e se operacionalizava, foi criada em Resende, em janeiro de 1944, a Escola Militar de Resende. Na época, houve também a intenção de afastar a juventude militar da efervescência política da capital do país, que ainda era o Rio de Janeiro. Seu idealizador foi o Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Em 1951, a instituição passou definitivamente a denominar-se Academia Militar das Agulhas Negras. Diante de todos esses anos de história, a AMAN carrega consigo um grande acervo histórico, que atrai todos os dias dezenas de visitantes, incluindo jornalistas de diversas emissoras de TV. Das primeiras missões às conquistas mais distantes, o amplo território está repleto de relatos de fatos históricos. A mobília nobre é cercada por sinais de respeito e soberania, como os espadins e as antigas fardas do exército. As salas de aula, verdadeiras relíquias destinadas à formação dos cadetes.
Essa peça era utilizada para a arguição oral dos cadetes. Eram colocados os números, né, dos cadetes e eram sorteados não só o número do cadete que iria responder a questão, como também era utilizada para ser escolhida a questão que ele deveria responder. Então eu colocava aqui em cima, rodava e aqui embaixo era retirada a bolinha com o número. A data atribuída à criação do Exército Brasileiro vem da primeira Batalha dos Guararapes, que aconteceu em Pernambuco em 1648. As fontes de estudos e pesquisas permanecem intermináveis. São documentos redigidos por Dom João VI e até troféus de guerra como o busto de Hitler, que representa a derrota de uma divisão nazista perante a FEB na Itália. Infelizmente, essa coisa começou de uma maneira drástica, né? Como diziam, dos barbarismos, né? O exército vencedor ele simplesmente arrasava a instalação do inimigo e capturava mulheres, crianças como escravos, né? E capturava também os bens dos derrotados. O Museu da Academia Militar das Agulhas Negras conta com um acervo com cerca de 1 milhão de peças. Pelos salões, são mais de 500 anos de história. A cada passo, o visitante vai se deparar com muito conhecimento e cultura. Na Pinacoteca, tintas e pincéis relembram grandes lideranças como Duque de Caxias e Marechal Deodoro. Os artistas também se inspiraram na reprodução de temas desbravadores como a primeira missa no Brasil, celebrada logo após a chegada dos portugueses. Nesta tela, medo e coragem são descritos a cada detalhe. A história desse quadro está representando a faina do Exército Brasileiro na construção da história da Estrada do Chaco. Após Caxias transpor a ponte de Tororó, o cavalo foi lanceado por um soldado paraguaio. Caxias caiu sobre o cavalo com a perna presa e, fazendo força para se desvencilhar do cavalo, ele tomou aquele vermelhão do sangue lhe subir na cabeça e, todo condecorado como se combatia naquela época, o soldado, ao vê-lo daquela cor, gritou: "El diablo!", não o matou e fugiu do diabo. Então, essa história realmente ela é o antagônico à situação do Chico Diabo, que matou Solano Lopes numa situação totalmente diferente. Ao ar livre, diversos equipamentos completam o roteiro de turismo e exibem a capacidade do poder de fogo. A defesa da soberania começa com as primeiras lições de conhecimento e amor à pátria. É importante que as pessoas venham conhecer, grupos escolares podem vir conhecer também. Nós estamos abertos diariamente, inclusive sábados, domingos e feriados. Estamos à disposição para as pessoas virem desvendar um pouco mais do nosso país, da história do nosso país. O seu aspecto majestoso e a riqueza do seu acabamento impressionam, até hoje, visitantes de todas as origens, sendo sua instalação local de reuniões formais e sociais que assinalam os eventos mais significativos da vida acadêmica. Com a aplicação da Academia Militar, uma nova biblioteca passou a integrar o novo conjunto principal, fazendo face à sua correspondente no antigo prédio. Posteriormente, com a construção de um corredor de ligação, as duas bibliotecas foram integradas, seguindo-se diversas ações de valorização deste amplo espaço cultural. A antiga biblioteca, tradicionalmente nobre, numa justa homenagem ao idealizador da Academia Militar, recebeu a denominação de Biblioteca Marechal José Pessoa. A nova biblioteca foi valorizada como vetor de modernidade, recebendo recursos modernos que a tornam capaz de apoiar as novas exigências do ensino. Em 8 de fevereiro de 2008, como parte das comemorações do Dia do Magistério Militar, foi solenemente batizada de Biblioteca Coronel Ney Paulo Panizuti, destacado militar e professor que, por 4 décadas, exerceu o magistério na AMAN, tendo participado ativamente da estruturação das novas instalações. A biblioteca acadêmica reúne, atualmente, mais de 80 mil volumes, entre livros, documentos e periódicos.
muitos dos quais identificados como obras raras ou especiais à instituição, que foram utilizados nas escolas de formação de oficiais do Exército desde a fundação da Academia Real Militar em 1810. A biblioteca é aberta ao público, adotando o sistema de livre acesso às estantes. A Academia Militar das Agulhas Negras, no sul do Rio de Janeiro, é uma das maiores e mais bonitas do mundo. Em 1931, a sede da Escola Militar, que ficava em Realengo, zona norte do Rio, mudou para Resende. Durante a Segunda Guerra Mundial, as obras ficaram paradas por falta de verbas. E a academia só ficou pronta 21 anos depois, com a ajuda de empresários como Henrique Lage. Foi ele que mandou importar da Itália todo o mármore Carrara do revestimento. Academia Militar das Agulhas Negras, templo do Exército Brasileiro. Você sabe que é grande, mas não tem ideia de quanto. Casas, centros esportivos, prédios, sessões de treinamento, campos intermináveis. É espaço que não acaba mais. Comparar com um campo de futebol é até covardia. Seriam mais de 6.000. Com 67 quilômetros quadrados, a AMAN é maior que cidades como Osasco, em São Paulo, São Lourenço, em Minas e Olinda, em Pernambuco. Aliás, a própria academia é quase uma cidade. 4.200 pessoas circulam diariamente, entre cadetes, oficiais e funcionários civis. Tem agência dos Correios, agência bancária, hospital e até prefeitura. Um conjunto residencial de dar inveja a qualquer condomínio. Não pelo luxo, mas pela quantidade. São 550 casas, distribuídas por 3 bairros. O portão de entrada do complexo militar não poderia ter outro nome: monumental. Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes a apresentar. Nele cabe todo o efetivo da AMAN, 2.800 militares. E foi também pensando nesse número que nasceu o Teatro Novo da AMAN, o maior da América Latina, com capacidade para quase 2.900 pessoas. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 2.360 lugares. A biblioteca é um caso à parte. 100.000 volumes, de longe o maior acervo da região. O pavilhão antigo tem um pé direito de 10 metros. Abriga quadros, peças e livros históricos. Só é aberto a estudiosos e pesquisadores. Em um cofre há um atlas do século XVII, avaliado em 5 milhões de reais. Às vezes, quando a gente vai comer num restaurante que está muito cheio, nós sentamos e começamos a pensar: nossa, quantos pratos eles devem servir, quantas pessoas devem trabalhar na cozinha. Se isso já aconteceu com você, eu tenho certeza que os números desse restaurante não chegam nem aos pés dos números do refeitório aqui da AMAN. Só para começar, são servidas 11.000 refeições todos os dias, entre café da manhã, almoço, jantar e ceia. Tudo isso preparado por 40 funcionários. Lugar de homem também é na cozinha. Afinal, delicadeza não tem vez por aqui. Tem que ter braço forte para mexer a comida em caldeiras de 350 litros. São 12 no total. Mesmo número de câmaras frias que estocam os alimentos que precisam ser refrigerados. A gente leva em consideração a atividade física, né, que eles desenvolvem aqui. Então, é uma atividade física muito intensa e a gente trabalha em torno de 4.000 calorias para o cadete, para ele estar ingerido dentro de todas essas refeições. O que mostramos até agora fica, digamos assim, na zona urbana, do portão para dentro e nas imediações. Mas a maior parte da AMAN é ocupada pelo chamado campo de instrução, usado para o treinamento de cadetes e oficiais. Veja na maquete, é todo o espaço ao redor do complexo militar. Uma imensa área verde de 58 quilômetros quadrados, o equivalente a 86% da extensão total da academia e 5% de todo o território de Resende. Ele abarca grande parte do município de Resende. Ele chega ao sopé da Serrinha, ao sopé do Maciço das Agulhas Negras, né? Então, quem vai a Serrinha, a Capelinha, enquanto vai trafega pela rodovia estadual, tem à sua direita o tempo inteiro o campo de instrução da academia. A AMAN é aberta para visitação. Grupos precisam agendar. Mas tudo mesmo, não dá para conhecer. Academia Militar das Agulhas Negras. Cartão postal de Resende. Gigante do sul do estado.